Diário possível, mas inventado. Data: na entrega do Nobel da Paz. Local: no box do chuveiro. Estamos aqui com a doutora, arqueóloga, especialista em fauna australiana, Tatiana Fadel. O meu título varia de acordo com o dia. Tati, como você explica a distribuição geográfica dos ornitorrincos? Ou então, qual o impacto dessas novas tabuinhas cuneiformes que você encontrou? Ou então, conte um pouco da sua trajetória até aqui. Oi fulano. Primeiro é um prazer estar aqui no seu programa. Olha, a meu ver, os ornitorrincos, de fato a descoberta muda toda a nossa concepção sobre a Mesopotâmia. Qualquer coisa serve para que eu fale horas em entrevistas imaginárias. Tem também o momento aceitação de prêmios internacionais, o momento discurso na Câmara dos Deputados. Eu não sei o que é isso. Seria uma fantasia de importância? Eu sei que não é um sonho ou um desejo, já que não faz o menor sentido eu desejar ganhar um Oscar ou uma Palma de Ouro em Cannes ou participar do Cara a Cara com a Marília Gabriela, que aliás nem existe mais. Eu acho que é um jeito meio bobo de brincar. Dá aquela satisfaçãozinha gostosa de fazer uma cena sobre a qual a gente tem um controle total. Algo que na vida não existe de jeito nenhum, nem nas conversas mais banais. E, é claro, é um fingimento. Mas não um fingimento de atriz sendo outra pessoa. É um fingimento de mim mesma, criando um mundo em que eu sou eu, mesmo não sendo. Porque, afinal, eu não fiz uma descoberta arqueológica fundamental, nem sou especialista em coisa alguma a ponto de ser entrevistada nem pelo jornalzinho do bairro. Eu já dei muitas entrevistas dessas, sentada na privada meditando ou usando o chuveirinho de microfone no box. Faz anos que não dou entrevistas. Talvez porque nos meus 20 anos isso fosse um sonho ou um desejo, ganhar um prêmio. Hoje não mais. E já falei tudo que eu tinha para falar no box do chuveiro. Mas eu falo muito sozinha. Quer dizer, não é bem sozinha. Em geral eu tô falando com alguém, mas a pessoa não tá lá para ouvir e muito menos para responder. Mas não é um monólogo. Na minha cabeça ela responde e eu até tento imaginar o que a pessoa poderia responder. Mas sei que essa pessoa que responde o que eu imagino não existe. Isso acontece muito, muito mesmo. Às vezes, por um ato deliberado, se eu estou precisando muito conversar com alguém, falar coisas que eu preciso dizer para essa pessoa, mas é uma conversa impossível, porque essa pessoa não vai ouvir, porque essa pessoa não fala mais comigo, ou não falo com ela, ou os dois, porque essa pessoa está longe. Ou às vezes também eu me pego fazendo isso, como hoje no carro eu estava brigando muito com uma pessoa que eu não falo mais, mas imagino que eu brigaria muito se eu falasse. Acho que é por isso que eu não falo mais. Não, eu não vou brigar, eu só preciso brigar na minha cabeça mesmo. Mas é sempre assim, se algo me atormenta, do passado ou do futuro, eu bato esse papo imaginário com a pessoa, com as pessoas. Quero dizer que nessas eu já organizei assembleias inteiras do alto da minha poltroninha solitária. Mas tem os momentos em que eu não sou uma celebridade. Tem o cotidiano do quando eu encontrar tal pessoa, vai ser assim. E aí se desenrola uma longuíssima conversa em que eu mesma sou os dois interlocutores. Essas são as conversas futuras. A discussão com o chefe, a briga com a companheira, o papo com a amiga que está fazendo merda, a reunião de trabalho. E eu sou tão articulada e tão impecável na minha cabeça que quando a coisa acontece de verdade, ela é sempre pior, ou diferente. Como se a conversa futura tivesse sido um ensaio lindo, com o pequeno entrave de que a outra pessoa não sabe as falas que ela tinha que fazer e na hora da cena real foge totalmente do script e me deixa completamente perdida. Tá bom, eu tô exagerando, porque eu sou articulada e nem sempre eu fico perdida. Isso porque calcular as probabilidades de uma conversa é uma habilidade que eu tenho. Eu sou uma mulher precavida. Se fulano fala X, eu falo Y.
Mas se ele apelar para alfa, eu lanço beta, e assim sucessivamente. A minha cabeça não é espontânea na conversa. É uma organizadora de respostas possíveis com os argumentos. Eu acabei de entender, aliás, que as minhas conversas são sempre debates em que as pessoas argumentam. Elas não choram, ou riem, nem são irônicas ou sarcásticas. Basicamente porque no meu mundo ideal das conversas futuras, todas as pessoas são eu mesma. E eu acho que o desafio que eu tenho é sempre esse. As pessoas não são eu mesma. Elas sentem e falam coisas que eu não sinto e nem falaria. O bom é que eu sei disso. Então, quando a conversa futura vira conversa presente, eu consigo olhar e ouvir esse outro que não sou eu e que provavelmente também teve uma conversa futura na cabeça dele, ou não? Nas minhas conversas imaginárias, eu sempre argumento muito. Uso palavras exatas, sou quase poética. Tenho insights profundos sobre o sentido da vida e das coisas. Mas ao contrário da Tati, e acho que um pouco para desespero dela, minhas conversas imaginadas são límpidas e minhas conversas reais são emocionais. Eu choro e rio e sou irônica e até sarcástica, o que faz com que tudo dê muito errado, principalmente em comparação com a conversa imaginada que eu argumentei lindamente. Acho que tem isso da nossa personalidade. Sei lá se isso chama personalidade, mas vou chamar disso porque eu sei que vocês vão entender. Eu sou uma pessoa passional. Eu tô lutando, e nem sei direito se é uma luta válida, para ser mais racional nas minhas conversas. Eu me perco dentro da emoção muitas e muitas vezes. E quase sempre eu me embanano, eu falo que não devia e não queria, eu choro muito, eu também grito um pouco, não vou mentir. É meio chato às vezes e assusta. Isso atrapalha a conversa. Por isso eu trabalho para ser mais racional ou para me perder menos dentro da emoção. Com a idade eu mudei a técnica, com uma inversão. Essas conversas imaginárias, que em geral vinham depois do estrago já feito, agora são feitas antes, dentro da minha cabeça. Nem sempre dá certo, mas me ajuda a entender o que de fato eu estou pensando, sentindo e querendo. Aí eu faço um script, que lógico que dá errado, porque a outra pessoa que eu estou conversando, na minha cabeça, também é um ponto de vista meu sobre a outra pessoa que é real. Então as minhas conversas imaginárias servem para eu poder acreditar que eu posso conversar de boas. É isso. É, porque o pior mesmo são essas conversas passadas. Aquelas que a gente tem na noite, antes de dormir meio chorando, meio com raiva, meio no desespero. Por que eu não disse isso quando ela disse aquilo? Por que eu falei A quando eu devia ter falado B? Essas são as conversas irretornáveis, é o irreparável do passado. Elas são reveladoras do que é imutável. E por isso, pela desesperança, elas são tão terríveis. Eu lembrei de um pedaço de um poema do Fernando Pessoa em que ele fala exatamente isso. Se em certo momento eu tivesse voltado para a esquerda em vez de para a direita, se em certo momento eu tivesse dito sim em vez de não, ou não em vez de sim, se em certa conversa eu tivesse tido as frases que só agora, no meio sono, elaboro, se tudo isso tivesse sido assim, seria outro hoje, e talvez o universo inteiro seria insensivelmente levado a ser outro também. Mas eu não virei para o lado irreparavelmente perdido. Eu não virei e nem pensei em virar, e só agora o percebo. Mas eu não disse não, eu não disse sim, e só agora vejo o que eu não disse. Mas as frases que faltou dizer nesse momento surgem-me todas, claras, inevitáveis, naturais, a conversa fechada concludentemente, a matéria toda resolvida. Mas só agora o que nunca foi e nem será para trás me dói. Eu acho bom que essas tenham diminuído com o tempo, porque eu já ando mais conformada com o fato das coisas acontecerem e pronto, não poderem desacontecer. Eu acho meio um desperdício, porque o meu ideal é um dia da marmota, em que a imprevisibilidade quase zero permitiria a perfeição das palavras e gestos. Eu passo muito por isso que o Pessoa falou. Porque eu sou bocuda, cada vez menos, uma conquista, ou talvez tristeza, sei lá, de amadurecer. Noites e noites remoendo
por que eu não fiquei quieta? Mas imagino que o outro lado, o remoer o por que eu não falei, deve ser ruim também. Ou seja, é bem mais complexo que a gente planeja, sempre. Agora inventei essa nova categoria de conversas que eu estava falando, que é conversas que eu nunca terei. É toda uma nova onda meio alucinada de conversas que vão ficar ali mesmo. Diálogos lançados ao vento ou dentro de uma garrafa no mar, mas que talvez nunca cheguem ao destinatário. Provavelmente nunca vão chegar ao destinatário. Mas isso não resolve as coisas, vocês dirão. E eu concordo. Mas tem coisas que não vão se resolver mesmo. Tem coisas na vida que não tem solução, por mais que os coaches queiram te convencer que sim. Não tem determinação, insistência e resiliência possível para algumas coisas. Das coisas mais duras que eu aprendi de ser adulto foi entender isso. Tem coisas que a gente não resolve. Tem coisas que a gente resolve na nossa cabeça. E o meu método é esse, conversar. Que seria o mesmo método que eu resolveria a questão se ela tivesse como ser resolvida. Mas se não tem, eu tenho que resolver dentro de mim. Sim, eu também faço terapia, mas até para contar para terapeuta eu preciso elaborar. E talvez porque eu seja dramaturga, eu elaboro no diálogo. Só que a outra pessoa não está e nunca estará. Não estou falando de conversar com um morto, gente, é menos tétrico que isso. É conversar com um ex, seja ex-amor, seja ex-amigo, ex-chefe, ex-pessoa que eu trabalho. Eu não vou ter essa conversa, porque não dá. Mas dentro de mim eu vou sim. Por isso que é um falar sozinha, um pensar em voz alta. É poder dizer, sabia que eu te amo ainda? Mesmo que eu não possa dizer. Ou dizer, eu queria ter feito de outro jeito. E eu nunca vou dizer ou fazer do outro jeito, porque já foi. Mas de algum modo, nessa conversa, eu admito que sim, que eu gostaria mesmo. Que é o que eu falaria se eu pudesse conversar. Mas espera, calma. Eu fiquei falando todas essas coisas, mas na verdade eu empaquei ali na metáfora das garrafas no mar. Eu falei isso e fiquei falando depois, mas eu acabei de me dar conta que talvez esse diário seja uma dessas conversas imaginadas, lançadas no mar. É uma conversa com a Tati, mas é sobretudo uma conversa de nós duas com quem ouve. Vem de dentro da cabeça da gente, e às vezes é aumentado, às vezes meio dramatizado. Aí a gente coloca numa garrafa de áudio e joga no mar da internet. A gente nunca sabe quem vai receber e o que vai importar de fato para o outro. Mas é importante para a gente falar, porque está vivo dentro da gente. Porque com isso a gente elabora as pequenas coisas, já que o mundo está tão grande e a gente não está dando conta. É isso. É uma garrafa no mar. Chegou até você. Que bom que você abriu. Diário possível, mas inventado, é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser saber mais e contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para anaroxo com 2x@gmail.com ou entrar em diariopossível.com. Bom dia! Olha, realmente marsupiais exóticos é uma paixão minha desde criança.